Oi pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa terceira aula do nosso curso de Linguagem SQL Server. E hoje a gente vai dar start no nosso projeto. Quem já está comigo há um tempo e assistiu o curso anterior sabe que a gente está montando um projeto para um e-commerce. E hoje a gente vai montar o nosso banco de dados, que vai se chamar DB E-commerce, para a gente conseguir armazenar todas as informações desse projeto, beleza? Então, vamos lá, mão na massa! Então, pessoal, como a gente já falou, a gente vai falar um pouquinho mais, sobre comandos relacionados à criação do nosso banco de dados. Então, a gente vai criar, o nosso repositório para comportar todas as informações que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. Como vocês podem perceber, já deixei alguns comandinhos básicos aqui na nossa tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Será que está muito pequeno? Deixa eu aumentar um pouquinho, Não é nada demais. Assim tá muito grande também, 150. E aí, a gente vai falar um pouquinho, eu vou explicar cada um desses comandos para vocês. Aqui a gente já tá no Management. Na última aula, a gente conversou como que a gente loga, no nosso SGBD, e a gente vai trabalhar, aqui a gente vai escrever os nossos scripts, pra gente começar a trabalhar com a nossa linguagem, beleza? Se vocês olharem aqui, aqui é a nossa conexão, localhost, e aqui, se a gente entra aqui em databases, já tem alguns databases, alguns bancos de dados que são no próprio sistema, quando a gente instalou a ferramenta. Agora, a gente vai criar o nosso banco de dados pra gente começar o nosso projeto. Então, o comando é simples, create database, nada mais simples que isso, Então eu venho aqui e executo esse comando, e aqui ele fala, que o comando foi completado com sucesso, certo? Se a gente vir aqui e dar um refresh e a gente atualizar, a gente consegue perceber que já está aparecendo aqui dentro, o nosso banco de dados, a nossa tabelinha. E aí quando eu abro aqui, eu clico no sinalzinho de mais, eu tenho todas as possibilidades, Tudo que aquele meu banco de dados, ele pode comportar. Então, aqui eu posso colocar as minhas tabelas, as minhas views, a gente vai falar um pouquinho sobre views no curso também. Aqui eu posso colocar as minhas procedures, as minhas funções, as minhas triggers, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre todos esses elementos na nossa aula, beleza? Mas aqui, se a gente clica em tabela, a gente percebe que não tem nenhuma tabela aqui dentro do nosso banco, porque a gente vai criar as tabelas na nossa próxima aula. Mas o nosso repositório, que é o principal, a gente já criou. E aí, eu preciso sempre indicar para o meu SGBD, eu preciso sempre indicar para a SQL qual que é o banco que eu quero usar, porque eu posso querer usar qualquer um desses bancos aqui. Existem duas formas da gente fazer isso. Eu posso vir aqui na minha setinha, e eu escolher o meu banco, então eu coloco aqui DB E-commerce, como vocês podem ver aqui já mudou para o DB E-commerce, ou então eu posso fazer isso via comando, vamos supor, eu vou colocar no meu master de novo, então eu venho aqui e eu uso o comando use, tô falando que eu vou usar aquele banco de dados, eu venho aqui no executar e, tá vendo que mudou automaticamente? Estava no master e foi para o DB E-commerce. Eu posso tanto clicar aqui no executar ou da F5, Óbvio que no dia a dia eu uso pouquíssimo mouse, é bem mais atalhos, no meu banco, fica mais rápido. Então eu sempre uso F5, F5. Mas você pode configurar a tecla que você quiser. Beleza, já criei meu banco de dados, já estou usando meu banco de dados. E se eu quiser mudar de nome, se eu quiser renomear o meu banco de dados. Então, a gente tem aqui, uma procedure nativa, do próprio SQL Server, que é esse rename DB. Então, eu venho aqui, eu dou um exec, esse exec aqui significa que eu vou executar, esse procedimento, e aí eu vou dar o nome do meu banco antigo e agora o nome do meu novo banco. Então, eu posso colocar DB E-commerce 2, por exemplo. Então, eu venho aqui, executo, e ele fala, o banco de dados, o nome do banco de dados tal foi definido. Se eu vir aqui e eu dar um refresh novamente, vocês perceberam que agora é DB E-commerce 2, não é mais DB E-commerce 1? Mas eu não quero mais esse banco, Eu vou vir aqui e eu vou dar um drop. Então, quando eu quero deletar, dropar, dá um drop database. Gente, isso aqui é seríssimo, hein? Pelo amor de Deus, eu falo, não me dê permissão de drop database, porque isso aqui fazer uma caca e dar um problema, olha, já dei muito drop database nessa vida, infelizmente. Mentira, não dei muitos não, mas já aconteceu no meu estágio, quando eu tava
Já dei um drop database, mas tinha backup, ainda bem, mas foi desesperador. Aí eu venho aqui e dropo e excluo, né, o meu banco de dados. Ah, tá falando que ele tá em uso, por isso que eu não consigo excluir. Então eu posso trocar para qualquer um aqui, né? Aí ele fala, não é possível descartar o banco de dados porque ele tá em uso. Aí eu venho aqui e dropo o meu banco de dados. Finalmente, tá falando que o comando foi completado com sucesso. Se eu vir aqui e dar um refresh na minha árvore, esse banco não existe mais. A gente pode usar tanto para o create como para o drop essa cláusula aqui, que é o se ele existe. Por quê? Ó, vocês perceberam que eu não tenho mais nenhum banco de dados, porque eu dropei. Se eu vir aqui e eu executar esse comando, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro. Não é possível descartar o banco de dados. Quando a gente está trabalhando assim, gente, em formato de script, isso não dá problema. Ah, deu um erro, beleza, reexecuto. Quando a gente precisa colocar isso dentro de uma função ou dentro de uma procedure, qualquer erro, se não tiver um tratamento de erro, ele vai parar a nossa execução, né? Desde que você não faça algum tratamento para que isso não aconteça. Então a gente usa muito essas cláusulas do existe ou do não existe. Por quê? Porque ele simplesmente fala, você fala para ele assim, você vai dropar esse database se ele existir. Se ele não existir, ele não vai fazer nada. Por exemplo, eu não tenho esse DB e-commerce aqui. Então, quando eu vou dropar esse DB e-commerce, ó, o que ele faz? Vocês perceberam que ele não explodiu o erro, mesmo esse banco não existindo? Porque ele fala assim, ó, você só vai dropar se esse banco existir. Então, ele fala que o comando foi executado com sucesso, certo? Vamos deixar o nosso banco criado, porque nós vamos utilizá-lo na próxima aula, e já vamos começar também a utilizar o nosso banco, deixar tudo prontinho pra gente. Opa, dá um refresh aqui, ok, ele tá funcionando. Estamos deixando tudo prontinho para nossa próxima aula. A gente vai começar a criar tabelas para dentro desse banco de dados. Estou super empolgada, gente. Gostaram dessa aula? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem esse script, me avisa. Tem os meus dados aqui embaixo, tem o link de todas as minhas outras redes sociais. E vocês podem entrar em contato comigo que eu envio para vocês. Combinado? Obrigada. E é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que foi bem curtinha, porque o assunto também é bem curto. Eu pretendo sempre fazer aulas bem curtas, assim, bem divididas. Por quê? Porque eu vou fazer uma playlist no YouTube. E aí, quando vocês, né, quiserem ir diretamente em um assunto, você já consegue selecionar aquela playlist. Eu não vou pegar um vídeo e colocar muita coisa junto, senão vai ficar depois difícil de vocês encontrarem. A gente vai fazer um índice aqui. Beleza? Mas muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.